pergunta, né? Se o Seridó como um todo se é acolhedor para pessoas LGBTs, né? Eu acho que nessa pergunta, nessa primeira pergunta, não cabe nem sim nem não, porque é muito complexo essas relações. Eu estou dando aula numa escola que meu corpo está literalmente esmiuçado dentro de conflitos do âmbito do gênero, né? Porque aí a gente vai ter que lembrar, por exemplo, lá de Platão, quando Platão diz que a criança, os escravos, a mulher, a natureza pertence ao homem, e em outras palavras, tudo que não é homem pertence ao homem. Então, essa relação de normatividade, né, ela é construída pelo corpo adulto das instituições. E aí, os corpos adultos dentro de uma escola são os corpos dos funcionários e as famílias. Porque aí as famílias é quem constrói o diálogo, né, dialogicamente, junto com a escola, a construção formativa da comunidade. E o meu corpo é um corpo expulsado das comunidades, geralmente, né? Então, o meu corpo é um corpo outro, assim como. E aí, lembrando de Platão, né? As crianças, os escravos, as mulheres pertencem ao homem. A criança também é um corpo outro que pertence a essa força normativa. Então, eu tenho a todo momento ali um diálogo de o meu corpo é um corpo outro que dialoga com o corpo outro da criança, que dialoga com a força normativa da formação institucional interinstitucional, no caso, né? Que são famílias e escola. E aí eu lido com muitas agressões, são muitas questões de gênero, né? De abuso moral mesmo, sabe? De relações familiares que chegam na escola, de relações de atitudes estudantis violentas, de construção de conflitos entre colegas, que muitas vezes não compreendem essa relação de assujeitamento que eu tenho que, muitas vezes, lidar, e aí perceba bem, são assujeitamentos que eu tenho que lidar, mas não que eu seja sujeitada. Porque, de certo modo, esses lugares de violência, e violência enquanto ultrapassamento, violência pode ser traduzida enquanto algo que ultrapassa limites. Então, esse lugar de assujeitamento, eu estou assujeitado, enquanto corpo outro travesti, a estar vulnerável a violências morais, institucionais, etc., porque é inevitável um corpo travesti não sofrer transfobia na sociedade transfóbica. Mas essas relações de gênero, ela acaba sendo essa tríade, sabe? Entre construção, entre crianças, entre pais e entre instituição, assim, bem complexa, porque no final das contas, meu corpo é esmiuçado todo dia por esses três lugares, assim. Às vezes até me sinto um pouco cansada. Mas sempre trabalhando essa relação de análise, né? Então, e aí uma das coisas que eu sempre faço é essa relação de análise diária das práticas e da construção do Seridó. Como uma pessoa que dialoga diretamente entre crianças, instituição escolar e famílias, eu acredito que, assim como o resto do Brasil, o Seridó, porque tem essa, né? Eu sempre tomo cuidado de dizer bem isso, assim como o resto do Brasil, porque muitas vezes essa identidade regional toma essa fala como um ataque pessoal, e não é um ataque pessoal. É uma Exatamente. relação de que essas identidades regionais, assim como o resto do Brasil, porque está dentro do Brasil, são identidades transfóbicas, né? Que são construídas dentro de uma relação de violência de gênero, onde, de fato, o que se constitui é a relação do gênero, a relação do sujeito, né? E aí a gente tem que pensar também onde é que a construção de gênero, a construção formativa do sujeito está, né? Que no meu caso é da linguagem. Meu corpo diz sempre alguma coisa antes mesmo de eu abrir a boca ou antes mesmo de chegar dentro desses espaços. E aí a gente tem que pensar que eu sou um tipo, né? Eu sou qualificada como um tipo de gente que não é bem-vinda na escola, bem-vinda dentro do diálogo com essas outras gentes. Isso porque quando a gente pensa na relação de gênero, a gente está pensando na construção familiar básica do Império Romano, né? Onde as famílias eram um clã, o diálogo do clã, e aí esses clãs se chamavam genos, a junção de dois clãs, quando se casavam, né? Quando construíam outras famílias, eram genes, genes que correm nas veias, né? E aí esses genes, essas pessoas quando casavam deveriam ter filhos porque deveriam juntar as genitais para construir gente. Então, essa relação de genos, genes, genital e gente
faz com que eu seja um tipo de gente que não seja bem-vinda a outro tipo de gente, né? Porque isso interfere diretamente no entendimento de família e normatividade familiar dessas instituições. Então, perceba como essa relação também ela vai sendo desqualificada, a minha formação, né? Ela vai sendo desqualificada como um lugar de interesse do corpo puramente. Não é dentro dessa relação de transformação social que uma travesti pode ter dentro da escola, não. É muito pelo contrário. É a desconfiança constante de que ela está na escola fazendo o que ou qualquer coisa que ela possa fazer representa um perigo. Seria mais ou menos essa relação, né? Das famílias ou da sociedade de seridões como um todo, que eu entendo que não está... que não cabe uma resposta sim ou não, mas o contexto social como um todo é de muita violência. E aí talvez um corpo que não é violento, um corpo que preza, talvez pelo entendimento complexo da linguagem, ou que a linguagem chega, pelo menos para mim, a linguagem chega totalmente diferente do que chega para a maioria, que eu também compreendo isso, né? Apesar de ter essa vulnerabilidade de gênero, eu também estou, né, me fiz, a partir do meio universitário, muito mais fortalecida do que a grande maioria da sociedade, da comunidade que está ao meu redor, né? Então, tem que ponderar também. Então, e aí, uma parte da sociedade me respeita, outra parte não, outra parte me respeita desconfiando. Então, essas relações de não caber sim ou não, sabe? E a segunda pergunta, em relação ao curso de História, eu acredito que durante muito tempo as discussões de gênero foram um pouco faltosas, mas hoje em dia mudou muito. Hoje em dia eu fiquei muito feliz assim, de ver ações de construção, de discussão da atividade. Primeiro porque eu já saí muito feliz assim, com o que a gente construiu, eu, você e Larissa. Assim, muito feliz mesmo, sabe? Então, essa relação de gênero, ela mudou muito também, à medida que vai vindo de outros lugares, né? Você veio do Rio Grande do Sul, Larissa veio de São Paulo. Então, são núcleos também que já tem, a URG já tinha, né? Guacira Lopes Louro. Então, já não é uma discussão nova de gênero. Então, eu acho que essa relação, e aí a gente volta para Derrida, em A Universidade Sem Condição, né? Quando Derrida escreve o livro A Universidade Sem Condição, ele está falando de sem condição não é só sem condição enquanto depauperação material, mas sem condição incondicional, né? Sem condição no sentido de ser generosa. Generosa enquanto origem de gênesis, né? De criatividade. Então, a universidade, ela tem uma relação de generosidade que ela não acompanha, de acordo com o Derrida, ela não acompanha o conceito que tem de universo. Mas ela é, ainda assim, o ambiente mais cosmopolita que existe na face da Terra. E eu acho que essas relações cosmopolitas, quanto mais cosmopolita, quanto mais nós trouxermos essas relações cosmopolitas para dentro de um curso ou para dentro da sociedade, mais a sociedade vai entendendo esses lugares de normatização dos estrangeiros, né? Dos que são tidos como estrangeiros, né? Como diz Júlia Cristeva, desse corpo que causa estranhamento e afastamento, mas que em algum momento, quando é conhecido e quando traz essas relações de cosmopolitismo, a partir de outros conhecimentos e outras vivências, também pode ser afetuado, né? Afetuoso, assim, no sentido de receber esses afetos e de construir outros pontos de vista, outras criações. Até porque a academia é isso, assim. Para mim, é essa construção de generosidade. É tanto que eu me sinto verdadeiramente viva dentro da universidade. Eu trabalho com escola, trabalho com crianças, etc. E aí é muito importante a gente permanecer nesses trabalhos e óbvio, eu não estou fazendo, e aí eu quero que entendam bem, que eu não estou fazendo uma linha divisória, mas que essa relação de generosidade, ela deve ser construída em todos os ambientes que nós estamos, no sentido de que é preciso, mesmo que sejam resultados a longo prazo, porque a gente sabe, por exemplo, nesse diálogo entre eu e crianças, isso é um resultado a longo prazo. Essas relações de memória vão ser definidas quando eles crescerem, que tiverem seus lugares de sociedade, que porventura venham a lembrar o que eu falei lá no 6º ano, lá no 7º ano, ou lembrar a partir dessa relação de construção ativista, porque eu também sou ativa na cidade, né, como ativista política, etc.
Que é outra coisa também. Eu não me deixo apenas dentro desses ambientes acadêmicos, né, universitários reclusos. Eu também estou na sociedade constantemente. Então, essas interferências sociais, elas são constantes. E aí, essa relação de que se eu não consigo no ponto A, eu posso conseguir no ponto B ou no ponto C. E eu acho que a universidade é isso, né? O curso de História é um curso de cosmopolitismo. Eu acho que quanto mais cosmopolita possamos ser, mais abrangentes seremos nos direitos humanos, assim, sabe? E eu acho que a UFRN tem isso, assim. Pelo menos de grande parte dos professores, dos profissionais que eu convivo, dos profissionais que eu conheço, são engajados com essas causas, sabe? Com realidade social e cosmopolitismo, de trazer o que há de melhor, porque não cabe qualquer coisa, né? É o que há de melhor para essa construção dentro da universidade. Eu sinto isso desde sempre, assim, na UFRN.